Provavelmente em algum noticiário você já ouviu alguém falar sobre commodities, que está subindo ou caindo, mas esse termo raramente ele é explicado para você de forma bem detalhada, para que você realmente passe a entender o que é e o que está acontecendo na economia brasileira. Que os grandes economistas ou até jornalistas, ministros, enfim, falam uma linguagem deles, onde somente eles vão entender o que eles mesmos estão falando, ou às vezes nem eles mesmos se entendem. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre commodities, o que são os seus tipos e os impactos na economia. Uma característica mais que importante de algumas commodities, nem todas é claro, é que o preço dela no Brasil é o mesmo que no Uruguai, Chile, Estados Unidos, China, Japão, enfim, algumas commodities têm o mesmo preço, por isso a gente vai acabar falando do mercado internacional, pois todas essas compras e vendas, ou seja, exportações e importações de commodities é feita através da mesma moeda que é o dólar. Mas o que são commodities? As commodities são mercadorias ou, como alguns gostam de chamar, produtos em estado bruto, ou seja, o produto em origem primária, produzido em grande escala que praticamente o mundo inteiro precisa e é negociado no mercado internacional. Então um exemplo bem idiota é a madeira. Não é idiota não o exemplo. O produto, o estado bruto, é a madeira. Então a gente faz uma mesa. A mesa é commodity? Não. E por quê? Porque a mesa é o produto final. A madeira é a mercadoria em estado bruto. Com a madeira você produz várias coisas. Com a mesa você não produz mais nada. A não ser que você quebre e ela vire mais madeira. Porque a mesa é o produto final. Bem simples de entender. Há quem separa as commodities em dois grupos, as hard commodities e as soft commodities. As hard commodities são recursos naturais que precisam ser minerados, ou seja, extraídos do solo. E as soft commodities são as matérias-primas que necessitam ser cultivadas, ou seja, plantadas. Sendo assim, são representadas pela agropecuária. Outro ponto é que tem alguns aspectos menos conhecidos ou talvez menos falados sobre alguns impactos das commodities, principalmente pela grande mídia de hoje em dia. Eles dão notícia, mas não explicam o porquê. Então nós temos o impacto ambiental, que provavelmente o processo de extração, produção e transporte de muitos tipos de commodities pode ter impacto ambiental muito agressivo, e isso pode incluir na degradação do solo, a poluição da água, emissão de efeito gás estufa e outros impactos negativos que nem sempre são amplamente divulgado nas grandes mídias, mas infelizmente nós temos uns impactos ambientais bem negativos, bem ruins. Flutuações de preço, embora muitas pessoas estejam cientes, nem todas é claro, que o preço das commodities são voláteis por ser negociadas na Bolsa de Valores e ser principalmente atrelada ao dólar, que é o mercado internacional, a compreensão de causa dessas flutuações e como elas podem afetar diferentes setores da nossa economia e sua vida nem sempre é bem explicada. Então, por exemplo, o café. Por que o café está caro? Por que o preço do petróleo subiu? São impactos que você sabe que aconteceu, mas não sabe o porquê que isso aconteceu. Então pesquise o real motivo por trás daquele impacto. Você viu uma notícia falando de commodity? Pesquisa para ver realmente o que está acontecendo. A mídia fala? Ok, vai buscar em 3 fontes diferentes para você estar ciente daquela situação. Relação geopolítica. Alguns eventos geopolíticos, como os conflitos internacionais, mudança nas geopolíticas governamentais, podem e vão ter impacto nos mercados de commodities. O fornecimento de matéria-prima muitas vezes está ligado com a estabilidade geopolítica. Então, vocês lembram o conflito da Rússia e a Ucrânia? Vocês lembram o que aconteceu com a oferta e a demanda do petróleo? É basicamente isso. O conflito pode ser do outro lado do mundo. Só que se o país for um grande exportador de commodity, o mundo inteiro vai sentir. O mesmo caso é no exemplo do azeite. O problema em si é na Europa. Está tendo uma crise climática na Europa, não chove, deu problema na produção, tivemos problema na safra do azeite. E o que aconteceu? O brasileiro sentiu a alta do preço aqui. O problema é lá na p***, mas o Brasil sente aqui. Isso é a economia. Quais os exemplos de commodities que nós temos? Bom, a gente possui a origem agrícola, pecuária, mineral ou ambiental, como alguns também gostam de chamar. E as commodities são divididas em algumas partes, para ser mais exato, em 4 grupos específicos, conforme a origem do próprio produto, que varia de acordo com a sua classificação dentro do setor econômico. Commodities agrícolas são produtos que vêm da agricultura, que são comercializados no mercado global. Inclusive, elas têm uma grande variedade de produto
que são cultivados e que são essenciais para alimentação, energia e várias outras funções. Então, um exemplo básico, a gente tem a soja, o milho, trigo e também a cana-de-açúcar. Commodities minerais, que por sua vez está relacionada a metais e minerais, que se refere a produtos extraídos do subsolo, muitos dos quais são utilizados na indústria manufatureira, construção civil e também tecnologia e várias outras aplicações. Entre elas nós temos as mercadorias como minério de ferro, alumínio, prata, ouro, cobre, petróleo e gás natural, entre outros produtos em estado bruto. Outro tipo de commodities são as ambientais, que são produtos e serviços que têm valor econômico devido aos benefícios ambientais que elas proporcionam. Muito desse tipo de commodities estão principalmente relacionados à conservação do meio ambiente, à preservação do meio ambiente, à redução de emissões de gases de efeito estufa e as práticas sustentáveis. Então, alguns exemplos de commodities ambientais que nós temos são água, energia e madeira, os principais tipos de commodities ambientais. Outro tipo de commodity que nós temos são as financeiras, que são moeda de outros países. Então, dólar, real, libra, euro, iene, franco suíço, enfim, outras moedas de outros países e também os títulos públicos, eles são meios financeiros que têm seu valor derivado da commodity física ou de um índice que representa o desempenho de mercado de commodities. Então, a gente pegando o exemplo dos famosos ETFs, os ETFs que lastreiam o desempenho de índice de commodity são outra forma popular da gente investir, da gente aplicar dinheiro no mercado de commodities. Os investidores podem comprar cotas desse ETF para obter a exposição de uma cesta diversificada de commodities que é negociada no mercado financeiro e oferece uma maneira de investir ou especular sobre o movimento de preços de commodity, sem a necessidade de lidar diretamente com os produtos físicos. E as commodities são de extrema importância para a economia mundial, tanto para o país que compra, tanto para o país que vende. E o funcionamento de compra e de venda acontece por meio da Bolsa de Valores. Lá, o preço é definido dia após dia de acordo com a oferta e a demanda. Não é o produtor que é responsável por determinar o preço desse produto, mas sim o mercado. E a variação do preço dessas commodities tem impacto direto nos setores da economia e também na nossa vida. Um exemplo que nós temos é o petróleo. Pois quando a gente tem um aumento no preço do barril do petróleo, logo a gente espera um aumento. A televisão já anuncia, a mídia já anuncia que vai ter um aumento nas bombas de combustível. E se tiver uma notícia que vai ter queda no preço do barril do petróleo, a gente já também espera, ou pelo menos esperamos, uma queda no preço do combustível já nas bombas. Agora, se tratando do Brasil, a soja é a principal commodity brasileira e o Brasil é um dos maiores produtores e também exportadores mundiais de commodity, principalmente de duas classes dessas tipos de mercadoria, as minerais e as agrícolas. Tanto que de toda a exportação do Brasil, 70% são de commodities agrícolas e minerais. E entre os principais compradores de commodities do Brasil, a gente pode citar países como China, que importa do Brasil principalmente a soja e minério de ferro, e também Estados Unidos e Argentina. Como já dito, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores de diversos tipos de commodity, e o Brasil desempenha um papel até que bem significativo no mercado global. Por exemplo, a soja. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de soja. A soja brasileira é grandemente utilizada na produção de alimentos, rações e também biocombustíveis. Outra commodity matadora é o óleo de soja. O óleo de soja que é produzido a partir da soja, é óbvio, e é utilizado tanto na culinária, tanto na indústria alimentícia, e o Brasil é um dos principais exportadores dessa matadora commodity. Outro tipo também é o café. O Brasil também é um grande exportador de café. O café brasileiro é conhecido mundialmente pela sua alta qualidade. O país é um dos maiores produtores e exportador global de café, com destaque para os tipos de café arábica e robusta. O Brasil também é um dos maiores exportadores de açúcar do mundo, principalmente derivado da cana-de-açúcar. O açúcar brasileiro é utilizado tanto para o consumo doméstico quanto para a exportação. Por mais que essa merda acabe com a sua saúde, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de açúcar do mundo. Outro também que não podemos esquecer é a carne bovina. O Brasil é um dos principais exportadores de carne bovina. E por quê? Porque o país possui um grande rebanho de gados
e as exportações atendem à demanda global por carne. Qual tipo de gado? O Brasil também é um dos maiores produtores e exportadores de minério de ferro do mundo. As grandes reservas de minério de ferro no Brasil são exportadas para a gente atender à demanda global, por causa do nível de importância do insumo siderúrgico. Outro também que não podemos esquecer é o milho. O milho é uma commodity agrícola de grande importância no Brasil. É utilizada na alimentação animal, na produção de biocombustíveis e também em diversos produtos industriais. Celulose e papel. A produção de celulose e papel também tem uma grande relevância na indústria brasileira. O país exporta uma quantidade significativa desses produtos para diversos tipos de mercados. Também não podemos esquecer o algodão. O Brasil também é um dos principais produtores de algodão do mundo. E acho que, se falando do algodão, eu não preciso falar absolutamente mais nada. Essas commodities desempenham um papel crucial na economia brasileira, contribuindo para as exportações e influenciando os mercados globais. E outros produtos também desempenham até um papel bem significativo na economia brasileira. Porém, as condições de mercado e a produção dos commodities podem variar ao longo do tempo, devido a fatores como condições climáticas, demanda global, políticas governamentais e outros tipos de condições. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo.